Agora que a gente já começa a ter uma noção melhor aí de como trabalhar com os ambientes e tudo mais, vamos focar mais os nossos esforços em realmente criar códigos e nos preocupar com o Python propriamente dito. Então eu estou aqui no Google Colab, né, eu posso remover alguma dessas células aqui que eu não estiver usando. Para isso eu posso clicar nessa latinha de lixo aqui, clicar nessa latinha de lixo aqui, beleza. Aí eu posso adicionar códigos. O mais básico que eu posso começar a fazer com Python, né, vocês já viram no vídeo passado, é mostrar mensagens de texto na tela, por exemplo, com a função print. Né, no caso, as funções são basicamente maneiras de eu executar funcionalidades do Python, né, realizar ações no Python propriamente dito. O print, como vocês já viram, ele mostra mensagens na tela com o que estiver entre parênteses e entre aspas. No caso, tudo que está entre aspas no Python são mensagens de texto. Então, eu estou informando para essa função print para mostrar essa mensagem de texto que está aqui na tela. Tudo que está entre parênteses é algo que o print vai receber e mostrar na tela. E ele vai mostrar na tela o quê? A mensagem de texto teste. Mas não só isso, eu posso mostrar outras informações também. Eu posso mostrar dentro do print números, né? Por exemplo, 25. Se você observar bem aí, eu não coloquei entre aspas, pois não é um texto, eu estou trabalhando aí com um número, no caso um número inteiro aí que é o número 25. E além de eu mostrar a informação na tela, que é algo bem básico que o Python permite fazer, eu também posso fazer o contrário, eu posso passar uma informação para o Python com outra função, que no caso vai ser a função input. A função input permite que quando você roda o seu programa, a pessoa que estiver usando o seu programa possa digitar alguma informação, algum texto, e o seu programa recebe isso. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, informe o seu nome. Justamente, da mesma forma que o print é imprimir, no sentido de mostrar mensagem na tela, o input é uma palavra em inglês que significa entrada. Então você está entrando com informações para o Python aí, para o seu computador. E no caso aqui, você vai o que está entre aspas é uma mensagem de texto que vai aparecer para a pessoa que estiver usando o seu programa entender que informação vai servir de input, ou seja, de entrada de dados aí, que no caso vai ser o seu nome. Só que isso daqui não é suficiente, pois essa informação precisa, no caso o nome que você vai escrever, precisa ficar salvo em algum lugar. E isso a gente vai salvar em algo, em um conceito bem importante de programação, que são as variáveis. As variáveis são posições na memória do seu computador onde você guarda informação. No caso, eu vou criar aqui uma variável, por exemplo, que chama nome. Então, o que eu fiz aqui? Nome igual a input. Vamos começar a entender as coisas aqui. O igual, a gente está acostumado, por exemplo, na matemática, a usar ele, por exemplo, para comparar coisas, do tipo, isso aqui é igual a isso. Mas no Python, esse sinal de igual sozinho, não só no Python, mas em linguagens de programação em geral, o igual tem o sentido de atribuir, ou seja, guardar, colocar informação em algo. E aí eu estou dizendo que o que o usuário digitar, por exemplo, o seu nome, vai ser atribuído para um espaço, para uma posição de memória, para uma variável chamada nome. Então, a gente tem que ler esse código aqui no sentido da direita para a esquerda. Então, aqui você tem o input, informe o seu nome. Você vai digitar, por exemplo, Lucas e apertar Enter. E esse nome Lucas vai ser atribuído, né, vai ser guardado, o sinal de igual diz isso, dentro de uma variável chamada nome. Então, vamos até rodar esse código aqui para entender. Quando eu rodo,
aparece informe o seu nome e uma caixinha de texto onde você vai guardar o nome. Então, por exemplo, meu nome é Lucas, aperto Enter, legal. Lucas, não aconteceu nada, como assim? É porque, do jeito que está aí, você disse que em um espaço aí do seu computador existe uma variável que é um espaço dentro do seu computador chamado nome, e dentro dele você guardou a informação Lucas. E se eu quiser acessar, né, esse espaço de memória aí, essa variável, para usar, fazer operações com ela, enfim. Para isso, eu tenho que me referir ao nome que eu dei. No caso ali eu chamei de nome. Se eu escrever nome aqui e rodar esse código, vai aparecer Lucas. O que aconteceu? Eu estou dizendo que eu escrevi o nome de uma variável, de um espaço de memória que eu criei. E quando eu faço isso no Python, o que o Python vai fazer? Imediatamente mostrar o conteúdo, a informação guardada dentro dessa variável, né, que vai ser o valor, a informação Lucas. Lembrando que isso só vai funcionar se a variável existir. Se eu escrever uma outra coisa, né, por exemplo, teste, vai dar algum tipo de erro. Né? Ah lá, erro. O nome teste não está definido. De fato, nesse código que eu criei aí, não tem nada com o nome teste. Aqui eu deixei bem claro, bem explícito, que vai existir um espaço de memória, uma variável chamada nome, que vai receber uma entrada de dados, algo que o usuário digitou na tela. Então, por isso que esse nome aqui deu certo, é porque eu deixei bem claro que existe um espaço de memória que vai receber o nome que o usuário digitou.